enorme. Oi, Marie, como va? Como Boa ça va? noite, ça Como va, ça va? Daisy? Ça va bien? Et toi? Ah, je vais bien. Vou aguardar aqui a chegada de mais algumas pessoas, Marie, porque esse início, né, acaba sendo aquela corrida, né, para a gente poder fazer as introduções já com o nosso público Sempre presente. deixa 5 minutinhos, né? Pois é. Eu vou tentar deixar mais uns 3 minutinhos, porque eu quero aproveitar ao máximo o nosso bate-papo. Nós temos muito a falar, mas é só mesmo essa chegada, né, nesse nosso ambiente. Olá, Thaís. Uma coisa legal é pedir para clicar no aviãozinho na setinha embaixo para chamar mais gente enquanto as pessoas estão entrando. Isso, Chame perfeito. mais amigos, compartilhe com seus contatos a lives, porque muitas vezes as pessoas até esquecem e aí de receber no direct faz entrar, né? Enquanto isso, a gente vai dando Olá. mais host, a gente vai falando com os amigos. Tem vários seus também aí, certamente. Sim, olá, Thaís, tudo bom? Vendo algumas pessoas queridas. Certamente. Muito bem. Virgínia. Tudo bem, Deise? Então, muito obrigada pelo convite. Eu que é uma honra enorme ter você aqui nesse momento. Até já vou fazer aqui uma breve introdução. Como a gente conversou, Marie, a gente está comemorando 10 anos do Carreira Bistrô. É uma história, Parabéns. obrigada, muito obrigada. É uma história construída com muito amor e com muito esforço, com muito trabalho, com muita dedicação. E esse ano, com tudo que está acontecendo, né, eu tinha planejado várias ações de celebração e também de devolução. Né? A gente recebe tanto que a gente precisa doar também. E eu falei assim, eu vou fazer algumas ações ao longo do ano para poder retribuir tantas coisas que a gente construiu e levar conteúdo, e levar atividades, não só conteúdo, mas cultura também às pessoas. E aí Uhum. aconteceu a pandemia, e aí eu conversei muito com a minha equipe, com o Márcio Martins, que eu quero iniciar agradecendo o trabalho fabuloso dele de assessoria de imprensa. Infelizmente ele não está conosco agora, porque ele está em outra live dele, né, Pois fazendo. é. Mas enfim, o Márcio está por trás disso também. E aí eu falei, Márcio, independente de tudo, eu quero fazer uma celebração no sentido de olhar para esses 10 anos e, de fato, oferecer alguma coisa às pessoas. E eu quero falar de coisas boas. Eu quero, porque esse é o DNA do Carreira Bistrô e esse tem muito a ver com a minha personalidade. Eu falei, eu quero falar de coisas positivas, mesmo no momento difícil, que eu respeito, entendo e estou vivendo ele, né? Todos nós estamos vivendo. Mas eu acho que a gente tem que também aproveitar esses momentos para a gente se alimentar, né? Seja de esperança, seja de competências, seja de, enfim, de planos para uma vida melhor. Então, foi esse o intuito dessa celebração. No início, Maria, a gente tinha pensado em fazer 10 lives, mas à medida que a gente foi olhando temas e pessoas tão fabulosas como você, a gente acabou expandindo. Então, provavelmente vai ser um pouquinho mais do que 10 lives ao longo de julho e agosto. Então, a gente começou em junho, essa é a terceira live, e a gente vai ter ainda todas as quartas-feiras, às 21 horas, com um convidado muito especial. Excelente. Não é? E, enfim, Renata Mondelo, obrigada pela presença, pela divulgação. Você foi intensa essa semana. E para a gente começar, até mesmo para a gente não perder tempo dessa nossa excelente conversa, eu queria te apresentar. Então, eu tenho aqui um breve, né, resumo aqui da sua história, mas eu quero abrir espaço para que você fale. Primeiro, assim, Maria Francesa, gente. Quem me conhece sabe a minha paixão pela França, né? Desier, que está aí nos acompanhando, sabe disso e compartilha a mesma paixão que eu. E aí, quando eu falei, puxa, Marie está 11 anos no Brasil, né? Enfim, português, assim, corretíssimo, brilhante.
E eu falei, ai meu Deus, já me apaixonei sem conhecer. Depois que eu conheci, eu fiquei encantada. E a Marie traz uma história muito legal, porque ela é coach, tem 11 anos de Brasil, francesa. Ela é uma especialista em empatia, criadora do método Conecta, que a gente vai falar sobre ele hoje, com uma formação diversa e internacional. E chama a atenção do curso de Science of Coach Psychology, que ela fez em Harvard. E a Marie, ela é uma estudiosa da comunicação, seja a comunicação não violenta, a comunicação com foco nas conversas difíceis. Fala um pouquinho mais, Marie, sobre você. Nada melhor do que a gente para falar da gente, né? Depende, né? Eu gosto quando são os outros que falam um pouquinho. Oh, não, verdade. Mas muito obrigada mais uma vez pelo convite, Deise. Também adorei te conhecer. Parabéns de novo para o Carreira Bistrô. 10 anos é um marco incrível, né? A gente sabe. Ainda mais para os empresários, assim, o quanto que é difícil manter por tantos anos. Então, parabéns mesmo. Aí eu fico muito honrada em poder falar hoje sobre esse tema que é tão apaixonante, que é essa questão das relações, né, dos relacionamentos, das conversas, e principalmente das conversas difíceis, porque eu acho que quem não sente às vezes, né, que é difícil ter uma conversa, dizer uma coisa que a gente não sabe como vai bater no outro, com medo de machucar o outro, ou com receio de poder expressar o que a gente sente, o que a gente pensa, né? Então, acho que todo mundo passa por isso em algum momento, né? Acho que o meu percurso, o que eu posso falar, eu fui executiva durante 18 anos em multinacionais, e eu saí do mundo corporativo definitivamente em 2017, então ainda é relativamente recente, mas é porque eu fiz minha transição de carreira de forma muito progressiva, ao mesmo tempo que eu criei minha empresa, que eu desenvolvi a atuação como coach, mentora, palestrante, consultora, desde 2011, né, eu fiz até 2017 as duas carreiras em paralelo, na verdade. Mas então, desde 2011 eu atuo como coach e comecei a ensinar comunicação não violenta nos processos de coaching e eu tive resultados incríveis. Então, isso me estimulou a compartilhar mais, né? Eu fiz um curso de 1 ano com um americano, o fundador do Centro de Comunicação Não Violenta em Nova York, e depois disso, eu, então, resolvi compartilhar. E desde então, assim, é uma coisa que revolucionou a minha cabeça, as minhas relações pessoais, profissionais, no bom sentido, e a vida e a cabeça também dos meus clientes, dos meus alunos, e por isso que, com os retornos, assim, os feedbacks que eu tenho diariamente, isso só me estimula a continuar, e é por isso que eu estou aqui hoje ainda falando sobre esse tema. Eu também compartilho com você. Quando eu tive acesso à comunicação não violenta, eu passei a me atentar para essa questão da conversa, de como melhor conduzir conversas, a minha vida mudou também para melhor. Nas minhas relações mais estreitas, as minhas relações mais ampliadas, profissionais, na própria facilitação de grupos, isso foi assim um ganho assim exponencial. De qualidade de vida, né? De bem-estar mesmo, para mim e certamente para as minhas relações. Né? Bem, para a gente começar, eu estou fazendo essa pergunta, Marie, para todo mundo, que é assim, antes da gente falar do tema, que é palpitante, né? Delicioso e relevante, o que de bom, né? O que de interessante está acontecendo na sua vida no momento, né? O que de bacana está acontecendo na sua vida neste momento? Acho que se eu pudesse resumir em uma palavra, seria empatia. Mas como não vai ser suficiente, eu vou explicar um pouquinho. Realmente, o meu foco de desenvolvimento, né, o que eu procuro desenvolver nas pessoas, é essa questão da habilidade, da empatia, né, da capacidade de empatia, a capacidade de demonstrar empatia. E eu percebi durante a pandemia que houve, de repente, uma valorização das relações humanas, e eu comemoro muito isso.
e da empatia também, a necessidade de empatia, né? Como as pessoas começaram a perceber a importância da empatia. Então, eu fiquei muito feliz porque eu pude ter uma contribuição grande e foi o momento que eu lancei o meu próprio método, que eu já estava, assim, sabe, né, maquinando, elaborando há anos e que eu finalizei o ano passado, mas eu só lancei esse ano e através de um primeiro curso que foi um sucesso. Então, acho que é o que eu posso dizer que aconteceu, que está acontecendo de bom nesse momento para mim, além de estar aqui hoje. Sem dúvida. Eu acho que mais do que nunca, né, a gente está precisando se conectar. Eu tenho falado, até nas 2 outras lives, eu falei muito sobre isso. O isolamento social, ele não inviabiliza a conexão emocional. Então, a gente precisa resgatar as conexões, a gente precisa se fortalecer nelas, né? Porque, inclusive, é um mecanismo de apoio, de ajuda, para a gente vencer esse momento tão difícil. Então, quando você traz a questão da empatia, que é o canal de conexão com o outro, isso é muito, muito importante que a gente se volte para isso. E eu percebo também, sabe, Maria, até também comentei isso com a Suzana Liskauskas, com quem entrevistei quarta-feira passada, é o tema, né? As pessoas estão voltadas para isso, as organizações estão atentas, estão vendo a necessidade de capacitar. A gente vai falar sobre isso já já, sobre lideranças e tal, mas é o momento desse olhar realmente para a empatia, para a comunicação, alguma maneira da gente estar junto, mesmo distante, né? Mesmo afastado. Muito bom, adorei aqui. E para a gente poder aquecer o tema, várias pessoas chegando. Oi, Cleverton. Para a gente poder aquecer o tema, eu tenho várias perguntas para te fazer e vou também olhar as perguntas que o que nossos convidados certamente vão trazer. Mas eu queria, assim, como aquecimento, né, uma pergunta assim, bem emblemática, né, que muito se fala das conversas difíceis, né? Então, e muito se fala de a gente precisa saber como lidar com aquelas situações, como a gente precisa saber ser mais empático, etc e tal. Mas para a gente começar do começo, o que é, na sua percepção, na sua forma de ver, o que é uma conversa difícil e quais são os seus impactos? Interessante. Bem, vamos lá. Uma conversa difícil é uma conversa onde acontece um monte de coisa ao mesmo tempo. Quer dizer, uma conversa que não aconteceu ainda, né? Pode ser que não aconteceu, mas para você vai ser uma conversa difícil. Então você pode estar com receio de machucar o outro, de gerar constrangimento no outro, né? Então, talvez você tenha alguma coisa para falar que você não sabe como vai bater no outro. Então, assim, é uma conversa geralmente que a gente não sabe por onde começar, a gente não sabe como falar para, de repente, não machucar, para não gerar constrangimento no outro, ou para não ficar constrangido, não se expor de uma maneira, né, que a gente pode ter medo também da reação do outro em relação a gente, né? Então, você pode ter medo por você ou medo para o outro, e aí você não sabe meio como começar e como falar, né? Como se colocar. Então, muitas vezes é uma conversa que não acontece porque as pessoas acham tão difícil que acabam não tendo, né? As pessoas acabam não falando, acabam reprimindo e em um belo momento talvez explodem porque ficaram guardando tantas coisas, engolindo sapos, que de repente o dia que vai sair de uma forma realmente que vai gerar algum estrago na relação, algum desconforto muito grande, tanto para a pessoa que vai expressar, quanto para a pessoa que vai receber. Então, eu gosto de estimular as pessoas a não reprimir, mas a se capacitar para ter uma conversa de forma construtiva, consciente, né? Que não é a fórmula que eu dou, não é uma fórmula pronta, é uma fórmula que eu desenvolvi ao longo dos anos, inspirado na comunicação não violenta, mas que tem uma estrutura, um roteiro, em função do que eu vi que mais funciona. Agora, não tem receita de bolo, né? Realmente, porque cada pessoa é uma pessoa, cada situação é uma situação. Às vezes é melhor você se expressar e logo, às vezes é melhor esperar um pouco. Então, assim, eu costumo dar várias estratégias e o que a gente precisa fazer é se capacitar para usar
a nossa sensibilidade para perceber quando usar qual estratégia. E vai, às vezes, no acerto e erro, né? Tem coisa que Sim, você não é o outro, então, às vezes, você nunca pode adivinhar como o outro vai receber aquilo que você vai dizer. entendo. Eu costumo dizer, né, quando eu estou tratando desse tema, porque as pessoas, quando a gente coloca essa questão das conversas difíceis, é muito comum, não sei se você já percebeu isso, é muito comum que as pessoas associem temas negativos a isso. Ah, é quando eu vou ter que dar um feedback negativo, é quando eu vou ter que falar alguma coisa que vai desagradar o outro. E eu tenho uma visão das conversas difíceis muito similar à sua, mas uma visão em que qualquer tema que mexa com as emoções, eles são difíceis. Então, por exemplo, dizer eu te amo é uma situação muito difícil, porque você também não sabe se você será correspondida em determinado momento, né? No início de uma relação, poxa, eu vou expressar meu sentimento para a pessoa. Será que eu sou correspondida? Será que a pessoa vai entender o que eu estou dizendo, vai fazer sentido nesse momento, essa minha expressão de afeto? É uma conversa difícil também, né? Uhum. Então, eu sempre faço eu pontuo sempre nesse aspecto. Para assim, gente, a conversa difícil, ela não está associada a temas negativos, né? Perfeito. Tem todo um Excelente. caminho aí que tem a ver com a sua emoção, com aquilo, o impacto em você que aquilo tem, né? E quando você expressa, você está apreensiva ou pode gerar no outro um sentimento que você não sabe exatamente qual é, né? Sim, sim. Ah, não, dizer te amo, acho que é difícil para muitas pessoas, independente de ser no início da relação, no meio, no final. Às vezes para o filho é difícil dizer te amo, né? Eu já passei assim, mentorando várias pessoas, mães, pais, que não sabem como dizer eu te amo para o filho, né? Que tudo que fazem, a educação, até colocar limite, é porque ama, né? Não sabem colocar isso. Então, eu acho muito relevante o que você trouxe. Legal. E uma outra coisa que eu falo muito, né, é que o impacto dessa comunicação, quando você fala, é uma conversa que vai acontecer. Muitas das vezes a conversa é com a gente mesmo, né? Não necessariamente com o outro, porque aquilo que a gente tem para dizer, às vezes diz da gente. É algo que impactou a minha identidade, a minha emoção, minha maneira de me relacionar com o que está acontecendo. E muitas das vezes, quando eu paro para ter essa conversa difícil, a primeira conversa difícil que eu tenho que ter é comigo mesma, né? Para que Sim. eu saiba, será que isso de fato é relevante para Marie? Ou isso está na minha esfera? Ou está em mim? Eu tenho que conversar comigo, entender o impacto em mim, até mesmo para me relacionar melhor com a Marie, né? Nossa, isso é muito interessante porque remete exatamente. Eu falei que eu lancei o curso, né, do Método Conecta agora, exatamente esse ano, e são 3 semanas. E a primeira semana é toda focada em justamente autoempatia, conversa consigo mesmo, a dimensão intrapessoal. Eu comigo mesmo, me ouvindo, ouvindo se eu estou me julgando. Hoje eu peguei uma pessoa que está com um problema de dente, dor de dente, um dente que já deveria ter tirado há muito tempo, não tirou. E ela falou assim, mas que burra, por que eu não tirei, que burra? Falei, meu Deus, que violência com você mesma, hein? Como assim que burra? Você estava com medo. Você não estava com medo de tirar? Falou, sim. Falei, então, você é dura com você mesma, né? Ela estava com medo da dor, de tudo que ela ouviu falar, de tirar dente, que podia dar problema no nervo, que sei lá o quê, sei lá o quê. Então, a gente tem essa conversa, inclusive violenta, e de julgar com a gente mesmo, né? É importante perceber. Então, nessa primeira semana do Conecta 21, é tudo focado em eu perceber meus pensamentos, meus julgamentos, saber como eu me sinto, o que eu preciso, né? É focado para mim, porque se eu não consigo fazer comigo mesmo, de me observar, de entender meus sentimentos, não vou conseguir com o outro. Aí a segunda semana é com o outro. É muito interessante. A Renata Mondelo colocou aqui: a gente tem que saber o que é difícil para nós primeiro, para depois poder saber o que é difícil para o outro, né? Para Com poder se certeza. relacionar com o outro. Super. Bem, então vamos lá. Eu tenho algumas perguntas aqui bem interessantes para você. A primeira,
nas nossas prévias, porque a gente conversou previamente, a gente tem um backstage aqui, lógico, você falou de um assunto que eu também amo e que eu também trabalho muito, que eu não vou dar o spoiler aqui não, vou deixar para você falar. Você falou sobre aquela pesquisa do Paul Zak, em que ele traz muito... Ele é um Paul Zak, para quem não conhece, vale a pena conhecer, né? É um neurocientista, economista, neuroeconomista, né? Americano, e ele tem um estudo muito interessante, inclusive da ocitocina, uma série de questões aí voltadas às emoções. E ele fala, numa pesquisa que ele fez, um estudo, ele destaca um elemento que é fundamental nas relações e que dentro do próprio ambiente corporativo impacta nos resultados econômicos. E aí eu queria colocar isso em pauta para você explorar, que eu achei super legal quando você trouxe essa perspectiva, que eu acho que tem muito a ver com o nosso público aqui, que é um público muito corporativo também. Perfeito. Então, o Dr. Paul Zak, né, neuroeconomista, como você falou, fez uma pesquisa que durou, acho que mais de 10 anos, em milhares de empresas, sobre performance econômica. A intenção era descobrir quais eram os fatores que tinham maior correlação com os resultados econômicos das empresas. E eles descobriram um fator que tem a maior correlação possível, que é, eu vou ver se eu consigo mostrar, que é a questão da confiança. Eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês, quem não conhece o Paul Zak, tá? Quem não conhece tem que conhecer, viu, gente? Então, como você falou, né, descobriram através de estudo, de pesquisa sobre vários neurotransmissores e perceberam que nessas empresas que tinham melhores resultados econômicos, as pessoas estavam liberando mais ocitocina. A ocitocina é o neurotransmissor da confiança, mas também do amor, enfim, das relações sociais. Quando a gente se sente bem, quando a gente se sente seguro com alguém, em confiança, a gente libera mais ocitocina. Sob estresse, medo, sob ameaça, a gente libera menos ocitocina. A empatia faz com que a gente libera mais ocitocina. E aí, eu vou mostrar até para vocês, eu acho que é melhor do que falar, porque visualmente talvez vocês guardam melhor, né? Que colaboradores em empresas que fomentam a confiança são até 74% menos estressados, 76% mais engajados. E olha que as empresas quebram a cabeça para saber como é que a gente pode engajar mais as pessoas, fazendo um monte de coisa, um monte de programas. E, no fundo, eles precisariam focar em criar culturas de confiança, de boas relações, de conversa, de escuta, de empatia, né? Mútua, não é de um lado só. E são 50% mais produtivos. Olha que interessante, né? Tem até 40% menos burnout. Esses profissionais nessas empresas têm mais do dobro de energia no trabalho e são, então, de 29% mais satisfeitos com a vida. Então, é um impacto geral, não apenas no trabalho. Essas empresas onde as pessoas se sentem melhor, elas são até 22% mais lucrativas, 21% mais produtivas e tem quase 40% a menos de absenteísmo. Então, imagine tudo isso que é meio que um ganho indireto, vamos dizer, né, de não ter o absenteísmo, ou imagine o custo indireto para as empresas que têm um forte absenteísmo. Então, ele tem um livro em inglês, eu não sei, eu acho que não tem ainda em português, eu não vi. Não tem. Pois tem. Eu procurei, porque às vezes sai de uma semana para outra, mas a última vez que eu pesquisei não tinha. Eu até estudei, eu acabei de terminar uma pós-graduação em psicologia positiva, e eles falam sobre o Paul Zak, então achei bem atualizado. Muito interessante. E eu vejo que as empresas realmente estão começando a abrir os olhos para essa necessidade de criar essa cultura de confiança, né? Então, a gente tem trabalhado nesse sentido com as empresas. Eu percebo que nesse momento, né, Marie, até em função do contexto que a gente está vivendo, esse é um grande tema. Eu, semana passada, estava conduzindo um workshop online e a gente falou sobre confiança, a gente até fez uma atividade, um assessment sobre confiança de equipe. E foi assim um momento muito interessante, né? Era um grupo de 40 líderes
E eles falaram exatamente isso. Puxa vida, mais do que nunca, nós estamos tendo que colocar isso em prática da melhor maneira, até por causa da delegação, da autonomia das pessoas. Essa gestão remota nos exige trabalhar confiança, relações autônomas, onde as pessoas podem tomar decisões, onde as pessoas podem participar mais, porque é exatamente para poder reduzir a questão do distanciamento, reduzir essa falta, talvez, o medo da ausência do senso de pertencimento, né, que é o oposto do engajamento, né? Então, eu vejo que, você até falou isso no início da nossa conversa, que você percebe que as pessoas estão mais preocupadas com as relações, com a questão da empatia. Mas eu vejo também positivamente, né, meu copinho cheio, de que a confiança também está sendo um tema em pauta hoje nas organizações, né? Por sobrevivência, porque se não foi pelo lado do bem, no sentido de ver que isso realmente traz... É por uma necessidade para tomar decisão, para fazer com que as coisas aconteçam, né? Sim. É um desafio, né? Eu entendo, porque o estresse, na verdade 70% dos executivos convive com altíssimos níveis de estresse, não favorece, né? O estresse não favorece assim, ter conversas construtivas, conscientes. É tudo no automático, é tudo rápido, tudo na correria. Então, a falta de tempo, a ansiedade, o cansaço, tudo isso são fatores, a pressão por resultados, são fatores que atrapalham as relações e as conversas. Então, se a gente não tem ferramenta para contrabalancear isso, porque é natural, não vai deixar de ter estresse, não vai deixar de ter pressão por resultados, não vai deixar de ter pessoas agindo no automático, porque é a forma que o ser humano funciona. Então, a gente precisa de ferramentas para poder lidar com as conversas de forma mais consciente e construtiva. Senão, a gente atropela, a gente arrebenta as relações. E eu vi muitas situações, assim, tristes, de até ser caracterizado como assédio, porque muita pressão, muita frustração e irritabilidade dos líderes, e aí é interpretado como se fosse realmente assédio, é sentido como se fosse, né? Então, assim, a gente pode sair disso, às vezes, desenvolvendo a questão da empatia, de conversas mais construtivas. Então, não é necessariamente que a pessoa faz por mal, é que ela está cansada, estressada, irritada, frustrada, e ela sofre pressão de todos os lados, às vezes a pressão do cliente, do chefe, da equipe, sabe? Então, assim, é difícil, né? Eu acho que assim, o que você trouxe, eu até quero aproveitar uma pergunta que a Solange Musa trouxe aqui, mas até antes de pegar a pergunta, eu vou trazer até um exemplo pessoal muito breve. Quando você tem a consciência do valor que isso tem, mesmo que em algum momento você atravesse o sinal, você, por algum motivo, o estresse, o cansaço, a preocupação, enfim, você consegue retomar muito rapidamente com isso. Eu tenho um exemplo pessoal que agora, coisa de 2 meses atrás, aconteceu. Eu com uma pessoa da minha equipe, que é a Tauana, e a gente fez uma conversa via Zoom. Eu fui extremamente rude, no sentido de uma tomada de decisão. Eu falei, não, vai ser dessa maneira, lá, lá, lá. Não ouvi Tauana, estou encurtando bastante aqui a história, mas só para chegar ao ponto. Quando eu desliguei, eu falei, Daisy, você foi horrorosa. Você foi violenta. E eu, na mesma hora, liguei para a Tauana e falei, Tauana, me desculpe. Me desculpe. Vamos começar do zero, né? O que eu fiz foi uma loucura. Eu estou pressionada, eu estou preocupada, eu estou babá, mas não justifica. Mas eu já fiz. Então, vamos começar do zero? Me fala o que você queria me dizer, deixa eu te ouvir, deixa eu reorganizar meu pensamento. Então, assim, é um pouco do que você disse. O dia a dia, ele é muito cruel. A gente tem, né? A gente tem respostas para 1000 situações, mas quando a gente consegue trazer isso com uma consciência, em algum momento isso toca fundo e a gente consegue, mesmo que tendo feito alguma coisa que saiu um pouco do que seria o bacana fazer, voltar atrás e falar, me desculpe, ou peraí, vamos recuperar isso, ou deixa eu entrar nessa história de uma outra forma, ou vamos ter uma conversa de melhor qualidade, né? Sem dúvida, eu acho que esse é o ponto. Foi um grande aprendizado que eu tive também com uma turma semana passada.
onde eu me coloquei de uma forma que eu não gostei. E eu percebi isso. E alguém, graças a Deus, teve a coragem de expressar e a gente pôde falar sobre isso com a turma inteira. E eu falei para eles, olha, as pessoas costumam depositar em mim a expectativa, sendo professor, mentor, o que for, de nunca errar nas minhas colocações, de nunca ficar com raiva, nunca ficar irritada. E não é assim. Eu sou humana e a comunicação não violenta não é não viver suas emoções, não é você ficar bonzinho o tempo inteiro. É poder expressar as coisas de forma autêntica, é poder ouvir mais o outro, é poder... E aí eu percebi também, igual você, que eu não gostei da forma como eu me coloquei, porque eu tinha um objetivo e alguém estava atrapalhando meu objetivo naquele momento. Então eu fui firme e isso gerou um incômodo em, acho que 3 pessoas que reagiram, mas não todo mundo, não é todo mundo. Então, assim, mesmo assim, você não sabe como cada um vai receber, né? Então, para algumas pessoas passou batida, algumas pessoas não se incomodaram, e 3 pessoas se incomodaram. E foi interessante, porque a gente pôde falar exatamente sobre isso. Olha, eu falei, gente, a gente está tendo aqui a melhor aula da vida, que é a vivência. Vocês podem ler todas as teorias, né, os livros que vocês quiserem. Vocês precisam ver que todo mundo tropeça. Eu tropeço. Você vai tropeçar. E você vai tropeçar sempre. A questão não é não tropeçar. Se você se cobre isso, você vai ficar muito frustrado e você vai se reprimir, você vai deixar de se expressar. E eu não quero isso. Agora você vai tropeçar, a questão é cuidado para não tropeçar. Mas se você tropeçou, porque você entrou numa rua que você não conhecia e você ficou desatento por algum motivo, você estava pensando em alguma coisa e caiu no buraco, levanta, aprenda que aqui tem um buraco, se você passar de novo, você não vai tropeçar de novo. Agora, talvez em outra rua, num outro país que você não conhece, de novo, você está olhando para cima, você está visitando a cidade, vai cair. Bom, acontece, levanta de novo e aprenda com isso, né? Agora, não é não querer tropeçar, é ter um cuidado, claro, para não tropeçar. Agora, se você tropeça muito, você vai ficar atento quase que em todas as ruas, né? Exatamente. Então é mais ou menos assim. Se eu estou começando a me perceber, nossa, todas as vezes que eu me coloco é meio agressivo, meio sei lá o quê, eu vou ficar muito atento. Eu tenho um temperamento explosivo, eu digo diretamente assim, e se eu não me policiar diariamente com minha equipe, porque como empresária eu também tenho, eu coloco a pressão, eu tenho a pressão para a sobrevivência do negócio, então é fácil pressionar a equipe e me colocar de um jeito que pode ser recebido como agressivo. Então eu preciso me policiar diariamente em quase toda a conversa que eu tenho com minha equipe. Eu sim, eu sei disso e eu tenho as ferramentas. Então é meio que é como se fosse andando na rua, olhando para todo lado se não tem buraco para não tropeçar. Mas às vezes tropeça e tudo bem se eu tropeçar. Igual você, eu percebo e eu vou pedir desculpas, eu vou desacelerar. A gente tem que saber lidar com essas vulnerabilidades, né? Então, assim, não foi legal aqui, eu não estava no bom momento, vamos começar de novo. Né? Exatamente, é perceber, desenvolver a consciência, é isso, fantástico. Agora, é bom ter as ferramentas para tropeçar 95% menos. Isso é interessante. Vai entrar nelas agora, mas eu queria fazer só 2 colocações. Primeiro que o Bruno Martins entrou, mandou um super beijo para você e para mim, fez aí um mega, né, alô, e prazer enorme, Bruno, obrigada pela sua presença, né, uma honra. E a Solange Musa colocou uma pergunta que eu achei tão legal, que eu vou abrir mão aqui de uma que eu tinha para colocar da Solange, que ela falou o seguinte: como colocar a questão da confiança como um atributo? E eu acho que é um atributo de cultura que ela está dizendo, né? A gente está falando muito das organizações. Então, assim, como trazer a confiança como um atributo de cultura? Então, 2 coisas que eu posso falar. Primeiro, desenvolver a empatia através de curso, treinamento, porque é treino, né? Então, desenvolver a empatia. E é por isso que eu criei o método Connect, que eu vou explicar daqui a pouco. E tem outra coisa que eu posso mostrar para vocês dessa pesquisa do Pousac, que eu fui meio que digerindo, organizando, porque é muita informação na pesquisa, mas eu consegui extrair 8 ações concretas também que tem a ver com a questão de como gerar confiança.
E algumas delas têm a ver com a questão da empatia e da comunicação não violenta. Então, eu vou mostrar, que nem eu fiz mostrando os dados. Maravilhoso. O slide está aqui. Então, aliás, a Desirê está dizendo isso aqui. Acho que tem a ver com o que você vai falar, Marrica. Ela está falando como a empatia pode ajudar as pessoas a enfrentar ciladas e situações, né, do dia a dia, como incertezas, instabilidade. Acho que você vai trazer isso aí também na sua colocação. Posso dar alguns exemplos de situações reais de meus e de clientes, não tem problema nenhum, pelo contrário. E aí, então, tem algumas ações para fomentar uma cultura de confiança que saem da pesquisa do Prozac, tá? Primeiro, oferecer reconhecimento. Isso é importante. Esses dois primeiros, dar autonomia, oferecer reconhecimento. Você sabe quais são os dois maiores fatores de burnout? Daisy, é a falta de reconhecimento e de autonomia, não é a carga de trabalho. Sem dúvida. Falta de reconhecimento e de autonomia. As pessoas precisam de reconhecimento e precisam de autonomia. Então, quando você não fala quando a coisa é bem feita, mas você só fala quando a coisa é mal feita, isso gera uma frustração muito grande e um afastamento na relação muito grande. Então, esses dois primeiros são muito, muito importantes, muito mais do que a gente pensa. Oferecer liberdade de escolha vai junto com a questão da autonomia, né? Você dá espaço para a pessoa, de repente, uma coisa é a autonomia, né, em termos de responsabilidade, outra coisa é deixar a pessoa escolher como ela vai fazer, né? Não tolir a pessoa dizendo, você faz assim, faz assado. Embora tem pessoas que queiram ser direcionadas, mas o importante é você poder perceber qual é a necessidade da pessoa, se ela precisa ser muito direcionada ou se ela precisa de liberdade de escolha. Muitas pessoas precisam de liberdade de escolha. Comunicar de maneira transparente, isso é fundamental, tem a ver com a CNV, tem a ver com o método Conecta, tem a ver com a questão da empatia, porque ali, quando você comunica de forma transparente, ser capaz de expressar também como você está se sentindo. Se você é preocupado, está preocupado com o negócio, se você está com medo, se você está inseguro, se você está confiante, se você, né, o que você está sentindo. Isso é importante poder colocar. E eu gostei que hoje uma amiga me mandou um artigo do CEO da Atos e de algumas empresas, vários CEOs, 7 CEOs escreveram junto um artigo, e um dos pontos que eles mencionaram, que eles aprenderam, que eles querem falar sobre o que é importante na liderança nesse momento de pandemia é isso, comunicar de forma transparente. Então, show. Aí, desenvolver relacionamentos no trabalho. Isso significa o quê? Dedicar um tempo para pessoas. Não ficar só focado na tarefa no seu computador. Toma um tempo para conversar com as pessoas. E se você é um líder, isso daqui tem que estar na sua agenda. Você tem que ter espaço. Essa é a sua razão de existir, né, Maria? Não é fazer tarefa, é falar com as pessoas, é fazer as pessoas fazerem, é ouvir as pessoas, faz parte. E alguns líderes esquecem disso. Acho que não tem tempo para falar, não pode não ter tempo para falar. Pode não ter tempo para fazer, e aí vai ter que delegar, mas falar e ouvir as pessoas, não tem como delegar isso, não tem que fazer. Perfeito. Eu sei que é desafiador, mas é importante ter essa consciência. Eu preciso ter um tempo na minha agenda para pessoas. Propor desafios adequados, porque se for muito desafiador, a pessoa fica muito estressada, ela pode não ousar falar que ela não sabe fazer, ela pode procrastinar. Se o desafio está pouco... está abaixo do nível de competência, a pessoa vai ficar entediada, vai ficar desmotivada, desengajada. Bom, oferecer oportunidade de crescimento, e aí usa a sua criatividade. Crescimento não é apenas aumento de salário nem de cargo, às vezes é fazer um treinamento, né? Ouça para saber o que a pessoa quer. Às vezes você quer dar um treinamento para a pessoa quer outra coisa, às vezes você quer dar um aumento, a pessoa quer um treinamento, entende? Então, ouça para saber o que é crescimento para a pessoa. E os jovens, se você lidar com os jovens, é o que mais querem, é o que é mais importante para eles, é crescimento, a sensação de estar crescendo na empresa. São momentos, né? São fases. Então, com 40 anos, a gente já está com outras necessidades, talvez de mais estabilidade, mas assim, 20 e poucos anos é crescimento que importa. E aí, mostrar vulnerabilidade. Isso daí, a Brené Brown fala muito sobre isso. Maravilhosa. Mostrar Isso não é mostrar fraqueza, gente. Vulnerabilidade é a sua parte de humanidade, porque o ser humano, ele
é vulnerável. Ninguém é super-herói. E se os seus funcionários te veem como super-herói, eles não vão te apoiar, eles vão achar que você pode fazer tudo sozinho, então não vão estar engajados, não vão se sentir úteis, não vão entender quando você está estressado e que você está cansado e que você está gritando, eles não vão entender isso. Então eles precisam saber que você é humano, que você está cansado, que você tem limite também, que você está irritado, que você está frustrado, que você está preocupado com o negócio, que você está sendo pressionado. Não é se queixar, é só dizer, né? Às vezes, assim, eu cobro a minha equipe, mas a minha equipe também me cobra, porque esperam uma série de coisas de mim, né? Que eles dependem de mim para avançar algumas coisas. E quando todo mundo me cobra ao mesmo tempo, que eu estou com um dia cheio de atendimentos, por exemplo, não tenho tempo para fazer nada do que eles me pedem, eu falei, gente, eu não posso. Eu tenho isso. Aí eu comunico de forma transparente. Primeiro que às vezes eles me pedem para fazer uma coisa criativa, gravar um vídeo, por exemplo. Falei, hoje eu não consigo, eu estou cansada. Eu não sou uma máquina para... Eu só consigo gravar inspirada. Então, hoje eu não vou conseguir, não adianta. Encontra outra coisa para botar lá, para postar, mas não me pede um vídeo hoje. Hoje eu não dou conta. Hoje eu não dou conta. Eu adoro essa frase. Hoje eu não dou conta. Então, mas é difícil para muitas pessoas reconhecer isso. É difícil expressar eu não dou conta. É difícil aceitar eu não dou conta, né? Eu até quando você falou da Brené, eu tinha separado duas frases aqui, porque eu gosto demais dela e tem algumas citações que eu gosto muito, a coisa de acadêmica, né? Que eu adoro a citação. E ela fala uma coisa que eu gosto muito, que vulnerabilidade é sinônimo de coragem, né? É a coragem de enfrentar e estar vulnerável para melhorar e não desistir. Então, quando a gente se coloca nesse lugar da vulnerabilidade, é uma coragem enorme. Muito pelo contrário, é o oposto da fraqueza, né? É você dar os seus limites, é você dizer, olha, eu não dou conta disso, tá pesado demais, ou então eu tô sentindo dessa forma, né? E quero expor isso da melhor maneira. Então, é uma prática, né? A gente precisa tirar esses julgamentos e preconceitos que a gente tem, né? De olhar a fragilidade, né? E ao invés de olhar a potência que isso traz, né? Sim, eu acho que a gente só consegue se colocar vulnerável quando a gente está se sentindo muito forte, muito seguro, muito fortalecido, né? Assim, tem vários exemplos de como a vulnerabilidade me ajudou. Por exemplo, chegou um momento, eu era responsável financeira e administrativa, e até que nessa empresa que eu estava, a diretora de RH saiu, eu falei, não contrate, eu quero absolver. Eu vou absolver. Eu não sabia nada. Aqui no Brasil, não conhecia nada. Falei, mas eu vou fazer. Já tem equipe, então eu vou liderar, não preciso saber tudo. A equipe é maravilhosa, eu vou liderar essa equipe. E aí a menina que estava abaixo de mim, uma pérola, estava sabendo muito mais do que eu. E eu nunca pretendi saber o que ela sabia. Eu falei, você sabe muito mais, então você me diz o que é melhor, isso. Depois eu tomo a decisão, porque a responsabilidade fica comigo, como líder, né? Claro. Mas assim, eu nunca tive problema em dizer isso eu não sei. Hoje mesmo com minha equipe, alguma coisa que eu preciso fazer, eu falei, gente, isso eu não sei fazer, eu não gosto de fazer, eu não vou fazer. Vocês podem me ajudar com isso? Se vocês podem me ajudar, beleza. Se vocês não podem me ajudar, me falem, porque eu vou procurar alguém para me ajudar com isso. Mas eu não sei fazer, eu não vou fazer, eu não gosto de fazer. Então, é assumir. Às vezes a gente se prende a coisas e não precisa. Você tem tantas coisas que você sabe fazer, que você faz bem, e foca nisso. Não adianta você querer fazer coisas que você não faz e não faz bem, porque vai sugar a sua energia, né? Então, foca naquilo que você faz bem. E já deve ter coisa de montão, eu acho. Não sei se eu respondi, mas... Não, eu estou olhando aqui, Marie, nós já estamos a 15 minutos do final. Eu estou aqui sofrendo, porque eu tenho tanta coisa para perguntar. Então, eu vou para uma pergunta aqui, que eu acho que acabou ficando em aberto quando você falou sobre toda a lógica das conversas difíceis, que tem a ver com o próprio método que você estruturou, né? Então, eu queria, assim, você desenvolveu essa lógica super interessante, certamente inspirada na metodologia, na estrutura das conversas não violentas e conversas difíceis.
que estruturou em 7 passos, que inclusive foi o título da nossa live, 7 passos das conversas difíceis. Eu queria que você explorasse isso e ajudasse a quem está ouvindo, né? A mim, a todos nós que estamos te ouvindo, a entender um pouco como, de fato, construir esse passo a passo nesse momento em que você tem algo a ser colocado, numa situação em que você se sinta vulnerável, ou que você tenha dificuldade de expressar aquilo que você está sentindo, ou com algum medo. Enfim, fale um pouco sobre isso, por favor. Sim, então, os 7 passos são exatamente das letras do Conecta. Conecta são 7 letras, 7 passos. Estou vendo aqui se eu posso mostrar de repente. Por favor, tá super didático assim, adorei esse. Então, deixa eu ver, deve ter aqui os 7 passos. Tem, pronto, eu vou mostrar. Mostrando tudo hoje. Isso aí. Olha aí, pessoal. Aqui. Quem quiser já fotografa. 7 passos, eu vou explicar por quê. Bom, então, curiosidade, ouvir, não julgar, empatizar, checar, transição e autenticidade. O que isso significa? Vou voltar um pouquinho para mim, depois eu volto para o slide, tá? A primeira letra, o primeiro passo, que é a curiosidade. Quando eu preciso ter ou vou ter uma conversa difícil, se eu quero me expressar, se eu quero ser ouvida e compreendida, que é o que as pessoas normalmente querem, né, quando elas querem conversar, é para ser ouvida e compreendido. Se eu quero ser ouvida e compreendido, eu preciso primeiro mostrar exemplo, trazer a responsabilidade para mim. Se eu não consigo ouvir e compreender o outro, como é que eu posso pedir ou exigir que o outro me ouça e me compreenda? Então, começa você mesmo, indo para um lugar de curiosidade, né? A curiosidade, que é esse primeiro passo, é o estado de espírito que você precisa estar quando você vai conversar com alguém. Se alguém fez alguma coisa que te incomodou, seja curioso, busque compreender primeiro. Esse é meu mantra, busque compreender primeiro. Fulano, você fez isso, eu queria compreender. E olha, hoje eu tive uma conversa essa semana, na segunda-feira, com uma pessoa que fez alguma coisa que incomodou muito várias pessoas num grupo que eu faço parte, um grupo de profissionais. Então, essa pessoa estava sendo criticada por vários membros desse grupo. Eu falei, gente, o que vocês querem fazer com isso? Vocês querem fazer contato com a pessoa? Vocês querem, porque se incomodou, se vocês não gostaram daquilo, vocês vão ficar com isso? Vão ficar criticando? Ou querem deixar quieto? O que vocês querem fazer? Ninguém quis se manifestar. E eu fiquei muito incomodado com uma das coisas que essa pessoa fez, que não estava no grupo, que estava sendo conversado. E eu falei, eu vou fazer contato. Porque eu não gostaria, o que ele fez, não gostaria que um aluno meu fizesse comigo. Então foi um aluno de um dos meus colegas. E aí eu falei, eu vou entrar em contato, porque eu não gostaria que acontecesse comigo. E aí eu fiz contato e eu falei, olha, eu tive que expressar, não tive como fazer uma pergunta direta, eu tive que contextualizar por que eu estava ligando, que a pessoa não me conhecia. Então, contextualizei rapidamente, falei, olha, fulano, vi aquilo que você colocou nas redes sociais, isso incomodou uma série de pessoas, eu inclusive, e eu queria te ouvir. Eu queria te ouvir, eu queria compreender, assim, eu queria saber um pouco mais, não queria julgar, antes de saber o que te fez fazer daquela forma e tudo. Queria saber um pouco mais de você. Essa dica, gente, é uma dica de ouro. Eu quero te ouvir no lugar de... Eu quero conversar, eu quero falar. Que aí as pessoas já fecham os ouvidos, já geram resistência. Ih, quer falar. Vai me dar bronca, vai me dar sermão, enfim. Eu quero te ouvir. Quando você fala eu quero te ouvir, é como se fosse abrindo, tipo... a conversa. Isso é uma chave, né? O método Conecta são várias chavinhas. Uma delas é eu quero te ouvir. Então, curiosidade. E aí você vai para o segundo passo, que é o passo de ouvir. Tá? É fazer uma pergunta, por que você fez aquilo, né? Aí você vai ouvindo. Depois que você está ouvindo, vou voltar para o slide para vocês acompanharem. Depois que você está ouvindo, que você fez a pergunta,
você procurar ficar atento, porque à medida que a pessoa vai falar, muito provavelmente você vai ter alguns pensamentos acontecendo na sua cabeça. Então você precisa perceber, deixar esses preconceitos, os julgamentos de lado, tá? Para não atrapalhar a escuta. Procura ouvir de forma a não interromper a pessoa, sem julgar a pessoa. Então perceba os julgamentos, coloca de lado, ouça com atenção, sem pensar no que você vai responder, sem interromper. Então, no lugar disso, já que você não quer julgar, porque isso vai atrapalhar a conversa, procura no lugar disso empatizar, que é perceber como a pessoa está se sentindo e o que ela precisa, naquilo que ela está falando para você, qual a necessidade dela. Então, no caso dessa pessoa, né, eu estava com alguns preconceitos. Então, eu percebi, deixei de lado, mas procurei me conectar totalmente com a pessoa. E aí eu percebi que a pessoa estava se sentindo invadida, estava tensa, né? Estava precisando ser reconhecida naquilo que ela faz. Então, tudo isso através da fala dela, que ela vai estar dizendo, não, mas eu sou profissional de 10 anos de experiência, papapá, papapá, papapá. Então, por trás dessa fala, eu estava percebendo que ele estava precisando ser valorizado, né, e reconhecido na competência dele, no lugar de ser julgado e criticado. Depois que eu ouvi, empatizei, entendi como é que a pessoa se sente e o que ela precisa, eu vou checar. Este momento, gente, é outra chave. Presta atenção e anota. Checar é a chave para gerar conexão e confiança de verdade. A gente não estava falando de confiança? Se você não fizer isto, você pulou uma etapa-chave e você meio que anula tudo que você fez antes. Checar é tudo. Então, depois que a pessoa falou, eu vou falar para ela. Então, entendi que você fez isso daqui, nananana, que você tem 10 anos de competência, de experiência nesse assunto, então você se vê no direito de fazer aquilo, papapá. É isso? E você gostaria de não ser julgado por isso? É isso? É. Né? Então, na hora que você faz o checar daquilo que você ouviu e compreendeu, você demonstra para a pessoa que você realmente se conectou, que você realmente ouviu e que você realmente a compreendeu. Se você não fizer isso, isso tudo vai passar batido. Se eu falar para ele, não, eu entendi, tá bom. Então, eu queria te dizer como é que foi para mim. Acabou. É como se tudo que ele tivesse falado e você tivesse ouvido não tivesse acontecido. Então, gente, checar é tudo, tudo. Volto aqui para... E aí depois eu checar. Então eu fiz esse paráfrase para validar o que eu entendi, se é o que a pessoa quis dizer de fato, porque a pessoa, às vezes a pessoa fala uma coisa, ela quer dizer outra, ou ela fala uma coisa e você entende outra, né? Acontece. Eu vou perceber se é o momento de fazer a transição, porque eu estava ouvindo até agora, tá? Ouvindo, verificando o que eu entendi. Agora eu quero saber se está na minha vez de me expressar. Eu vou... A transição é o momento de decidir, de perceber se o outro já terminou de falar, se ele se sentiu ouvido e compreendido, eu só posso agora falar, porque ele vai estar aberto para me ouvir. Se ele não acabou de falar, de se expressar, ele não vai estar aberto para me ouvir, então não adianta me expressar. Então, percebo qual é o momento da transição, e depois que é o momento de eu me expressar, ou eventualmente ficar em silêncio. Se a pessoa fala uma coisa e eu não quero responder na hora, eu posso ficar em silêncio intencional. Não é engolir sapo. É intencional mesmo. Tá, agora então acho que vou pensar. Não quero falar nada. Ou você expressar. E aí quando você se expressa, eu ensino lá, inspirado na CNV, alguns passos para você se expressar de uma forma consciente, construtiva, dizendo também o que você sente, né? Então, quando eu vi aquele trabalho que você mostrou nas redes sociais, eu fiquei incomodada, na verdade, porque eu precisava disso, né? Eu vou expressar de uma forma construtiva e consciente. Então, o método Conecta, os 7 passos para conversas difíceis são esses, e eu tive assim, uma mentoria essa semana em que foi incrível, uma CEO teve uma conversa com uma funcionária, uma conversa super difícil, que a funcionária saiu sorrindo, encantada, engajada, começou a trabalhar melhor, enfim, depois de uma conversa dessa. Nós vamos ser derrubadas já já. Olha só o tempo, eu tô aqui. A Cíntia Magno falou assim, live 2, parte 2. Esse assunto é tão sensacional que a gente precisa ter a parte 2. Eu tô aqui frustrada. É uma pena que o Instagram não permita que a gente avance. Eu te avisei. Não, mas dá para voltar. Dá para voltar. Dá, claro que dá. A gente vai voltar. A gente vai voltar.
E aí eu queria, para a gente não ser derrubada, que seria muito indelicado, primeiro te agradecer demais por tudo. E eu queria deixar um espaço aqui para você falar um pouquinho sobre o seu trabalho, né? Tem pessoas que já perguntaram aqui. E eu quero dar um recadinho final para me despedir de todos. Então tá com você a palavra. Obrigada, Deise. Então, desculpe se eu me estendi, mas vamos ser breves então. Quem quiser saber mais sobre o Método Connect pode me acompanhar no Instagram. Eu tenho um canal no Telegram também, gratuito, então você pode acompanhar por lá também. É bom estar nos dois lugares, vendo os meus stories e o Telegram, porque aí você vai acompanhar tudo, porque através dos stories você pega todos os vídeos que eu posto, tudo, enfim. E aí, dia 21 de julho, para quem quiser conhecer essa metodologia, eu vou abrir a turma do Conecta, a segunda turma do Conecta 21 dias, porque a primeira foi excepcional, então vou repetir já no dia 21 de julho. Então fiquem atentos, porque eu vou fazer um webinar dia 21 para apresentar e explicar como vai funcionar. Então já coloque na sua agenda, 8 horas, dia 21 de julho. Imperdível, eu estarei lá também. E olha só, pessoal, tem 1 minuto e 20. Eu queria só agradecer mais uma vez a Marie. Marie foi uma delícia, superou, né? Não sei te dizer se foi melhor antes, se foi melhor agora. Está sendo tão bom essa nossa troca. E é o início de várias outras, eu tenho certeza. A gente já combinou isso. E tenho certeza que foi um presente aí para esse público que pôde te ouvir. E eu queria convidar vocês para quarta-feira que vem. Eu estou numa pegada França, Marie. Quarta-feira que vem eu vou estar com o Ian Duzan, que é foi meu professor do meu pré-doutorado, foi minha qualificação para o doutorado. O Ian, ele vai falar com a gente. Aliás, ele está na França e o horário vai ser às 19 horas e não às 21 horas por causa do fuso. Ian vai falar sobre a questão das negociações solidárias. Eu achei o termo assim incrível, né? Ele tem um método também, que é o negotiation, e é a cultura da negociação solidária. Então, quarta-feira que vem, 19 horas, no Instagram, eu aguardo vocês. Um beijo a todos, a participação foi incrível. Marie, minha gratidão eterna. E a gente vai ter a parte 2. Obrigada, Deise.